Eu quero fazer apenas uma reflexão com vocês da palavra do Senhor. O texto que eu vou usar é o Evangelho de João. É uma palavra que Deus colocou no meu coração ontem para que eu compartilhasse com a igreja, e ela ficou no meu coração e eu quero compartilhar com vocês mais uma vez aqui. João capítulo 8, se puder colocar na tela, facilita para que todos acompanhem. João capítulo 8, verso de número 1. Vê se dá para colocar pelo menos o verso inicial. Isso. Diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Olhe para mim, porque eu quero conversar com vocês. De um tempo para cá eu tenho sido despertado a trazer às pessoas que me ouvem um senso de responsabilidade de suas decisões. Algo que eu confesso a você, que durante a minha caminhada de fé não foi tão comum em ouvir. É muito mais satisfatório entrar num ambiente onde pessoas falam dos problemas, das adversidades, das crises, das doenças, mas que diga que eu não tenho nada a ver com isso. É muito agradável quando alguém diz que eu estou dentro de um problema, mas que eu sou inocente. Eu não fiz nada para estar neste casamento ou no casamento do jeito que está. Eu não fiz nada para que a porta se fechasse e não houvesse uma maneira de abri-la. É muito confortável para a maioria das pessoas ouvirem que os resultados negativos que elas têm não tem nada a ver com elas. Elas são apenas vítimas de alguma coisa que deu errado. Eu descobri que esse ambiente é um ambiente que vai sustentar pessoas em comportamentos equivocados e errôneos. Se você nunca é conduzido para um ambiente onde você seja responsabilizado, pelo menos você é responsável por sair de onde está, por tomar uma decisão assertiva, provavelmente a sua história religiosa vai ser de anos e anos orando, buscando por algo que não vai se concretizar. O quanto mais rápido você se sentir responsável pela herança que talvez seu pai tenha deixado, seja ela na sua corrente sanguínea de forma hereditária, de uma doença que você precisa tomar uma decisão para quebrá-la, seja desde uma pressão alta até um histórico cancerígeno, seja uma herança de má administração financeira e de escassez que você cresceu assistindo e que agora chegou a sua vez de subir no palco da vida e protagonizar a sua própria história. Eu confesso a você que uma das coisas que mais me cativaram num ministério, não estou falando, e proferindo palavras contrárias para nenhum outro ministério, mas uma das coisas que me encantou no ministério batista, onde eu fui fazer seminário, era a responsabilidade que ele me fazia olhar, que grande parte daquilo que eu viveria seria pautado, fundamentado nas minhas escolhas. E eu já disse e repito aqui, a Bíblia é um livro que Deus dá a mesma oportunidade para todos,
todos têm a mesma oportunidade. O texto que vamos ler agora, que você acabou de ler, ele diz isso. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. A mulher foi para uma cama para adulterar. Em que momento essas duas coisas aconteceram? Simultaneamente. Enquanto Jesus está orando, a mulher está adulterando. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Essa mulher do texto que lemos, ela podia estar orando? Sim ou não? Sim ou não? Jesus poderia estar adulterando? Sim ou não? Sim ou não? Claro que podia. Basta ele estar afim. Ele podia estar adulterando, sim. Assim como a mulher podia estar orando. A noite era a mesma. Ô, gente, em qualquer lugar do mundo, a única diferença que nós vamos encontrar é o fuso horário. Porque 24 horas é algo que rege o mundo. Todo mundo tem 24 horas por dia. Sim ou não? Sim. Tem alguém que tem 25 horas por dia? Tem alguém que só tem 23:59? Todo mundo tem 20. Então o que difere? O que as pessoas fazem. Tem gente que dorme 10 horas por dia. Tem nada de errado. Mas tem gente que só dorme 6. Tem alguma coisa de errado em dormir 6? Não. Uns escolhem, é o poder de decisão. O que eu estou vendo nesse texto é que tem uma noite para duas pessoas. Aliás, não eram duas. Era Jesus, era a mulher que adulterava, era Bartimeu, era Zaqueu, era a mulher do fluxo de sangue, era Pedro, era Paulo. Todo mundo está dentro das 24 horas. Todo mundo estava inserido naquela noite. É isso. O que eu quero mostrar para você é que quando amanhecer para Jesus, vai amanhecer para a mulher. E quando amanhecer, aí as coisas não vão ser mais as mesmas. Porque a palavra manhã aqui não tem a ver simplesmente com o horário do dia. A palavra manhã no texto aqui quer dizer a hora de colher o resultado da noite. Quando chega a hora de colher, aí não tem jeito. Aí o indivíduo que usou aquela hora do dia para estudar vai receber um resultado diferente daquele indivíduo que usou a mesma hora que deveria estar estudando, dormindo, ou brincando, ou jogando game. Quando amanhece, o que a luz traz é a revelação do que foi feito à noite. É isso. Quando Jesus vê o dia amanhecer, ele vai para o templo e tem uma multidão querendo escutar o que ele tem a dizer. Quando amanhece, amanhece também para a mulher, porque amanhece para todo mundo. Vai amanhecer para a sua vida financeira, vai amanhecer para a sua vida profissional, vai amanhecer para os seus filhos, vai amanhecer para a sua caminhada de fé, vai amanhecer para o seu casamento. Pode ter certeza que a luz vai chegar. A Bíblia diz que não há nada encoberto que não seja revelado. Quando amanhece, aí nós vamos olhar a diferença dos fatos. Quando amanheceu para Jesus, o que eu descubro? O que ele fez à noite. Quando amanheceu para a mulher, o que eu descubro? O que ela fez à noite. Basta olhar o que você está fazendo na noite, naquilo que antecede a claridade, que já dá para perceber o que você vai colher amanhã.
Preste atenção. Isso é totalmente a seu respeito. Não pegue Satanás e enfie Satanás nos seus erros. Ele pode ser um indutor de comportamento, ele pode ser um estimulante, mas ele não pode pecar por você, senão o pecado não é seu, é dele. É muito importante isso. Quando nós olhamos essa história, o que nós vemos? Pessoas tomando decisões. Jesus tomou a decisão dele. Mas é porque era Jesus. Não é porque era Jesus. Ele está com 12 homens que passaram a noite e não adulterado, nem Judas. Se quiser botar defeito no companheiro. Naquela noite, naquele momento, pessoas usaram seu tempo, sua oportunidade para fazer coisas diferentes. Talvez no dia 22 de dezembro de 2017 foi o dia que você traiu sua esposa. E nesse mesmo dia, enquanto você traía sua esposa, outros maridos aqui estavam em casa dormindo ao lado da sua. Não estavam traindo ninguém. O que eu quero dizer é que a oportunidade, ele é igual, mas o resultado é diferente. E agora o resultado vem na manhã. O que acontece na manhã? Quando amanhece, amanhece para os dois, aqui para Jesus e para a mulher. Essa mulher também tem um povo ao redor dela, propósito, matá-la, por causa de seu erro. O que eles querem é matar a mulher. É muito interessante quando nós olhamos isso, porque essa é uma história muito comum. Quem é a mulher? A pecadora, a adúltera, aquela que cometeu uma infração. Essa é a mulher, pelo menos para as pessoas que estão lá. Quem é aquela mulher para Deus? A minha filha. Enquanto eu enxergo você com indiferença, enquanto eu sequer, na parábola do filho pródigo, sou capaz de chamar você de irmão e de irmã, nessa trama, eu não te vejo como minha irmã e meu irmão, mas o Pai nos vê a todos como seus. Eu esqueço que você é meu irmão, mas o Pai não esquece que você é filho dele. Quando os escribas e fariseus, duas classes de pessoas, a turma que copiava a Bíblia para os outros, ou seja, gente que conhecia o Velho Testamento de có e salteado, porque sabia escrever, de literatura e de texto, eles sabiam bem. Quem é a outra turminha? Os fariseus, os religiosos. São eles que encabeçam a acusação. A mulher está errada, é verdade. Ela precisa ser penalizada, e sabia, até precisa, e eu acho até que merece. Mas o problema é quem está levando. Pode colocar o texto para mim, desculpe eu ficar pedindo assim, mas eu acho importante o verso 3. Coloca para mim: os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Deixa esse texto. Quem é esta mulher? Ela é irmã desses dois grupos, pelo menos na visão de Deus. Quem é a pessoa que comete um erro contra você? Quem é a pessoa que falha? Quem é o seu marido? Antes de ser seu marido, ele é seu irmão em Cristo. O difícil é que nós não vemos isso.
O que o texto está dizendo é assim: dois irmãos, eu estou trazendo o grupo, estão pegando a sua irmã e levando para fora da cidade para eles matá-la. E pior, se não dá para piorar, quem são os escribas e fariseus? E todo o povo, pecador também. Qual é o grande problema? É que nós, cheios de pecado, quer matar o outro pecador. Sim, o verso seguinte mostra isso. Põe o seguinte, por favor. Me ajude aí. E pondo-a no meio, disseram-lhe. Repita comigo. Pondo-a no meio, disseram. O que eles vão fazer agora? A especialidade do pecador. Qual é? Não, chamar a atenção para o pecado dos outros. Isso é a especialidade do pecador. Porque enquanto eu mostro o seu pecado, eu escondo o meu pecado. Está se encaixando no texto? Esteja você aqui, aí, lá ou aí. Enquanto eu chamo atenção para o seu erro, eu automaticamente mantenho o meu encoberto. Por isso que marido só acusa a mulher. Você é assim, pastor, ela faz isso, mas ela faz isso, ela faz aquilo. Nossa, que homem perfeito, nossa. Aí você vai conversar com a mulher, o que é que ela fala? Ele é desse jeito, pastor, ele é assim, ele é assim, ele é assim. Eu fico imaginando esse povo chegando no inferno. Pensa. Nossa, você aqui. Ó, não fique assim não. Eu estou aqui. Mas eu não era um cachaceiro igual você. Não. Eu vim para cá só porque eu menti. E o que o diabo vai falar? Calma, gente, calma, entra na fila, vambora, vambora, vambora. Tem espaço para todo mundo. Mentiroso, cachaceiro, isso aí. Vambora, 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 vamos evitar a confusão. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: cuidado com o que você faz com a sua noite, porque vai amanhecer para tu, mano. E para mim também, que já estou te acusando. Eu estou pregando para mim. Vai amanhecer para todo mundo. E quando amanhece, o que nós temos? O resultado da noite. Se você está reclamando do seu dia, vamos lá, dá uma olhada aí, sessão nostalgia. Vamos dar uma olhada no que você fez ontem. Você vai falar: nossa, eu achava que era vítima, mas eu sou o vilão. Por isso que quando eu vou ajudar casais, eu sempre quero conversar com os dois. Porque às vezes, se nós conversar só com o chapeuzinho vermelho, o lobo sempre vai ser mal. Às vezes eu converso com o lobo menino. Desculpe que chapeuzinho vermelho é irmã de Jason. Não me engana não. Você consegue entender? O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: uma mulher pecou, sim, porque pessoas pecam quando resolvem fazer coisas ruins à noite. Mas o resultado do que fizemos ontem aparece na manhã. E agora, no erro dos outros, a gente, fulano é fofoqueiro, falou isso, isso, isso. Olha só. O que fulano falou? Isso, 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 isso. Porque fulano é fofoqueiro. E você? Informante. Pare para pensar. Colocam no meio e chamam a atenção de uma forma muito enfática, certo? Fazendo dela ou do erro dela o centro das... Pode notar, reunião na casa da gente, vai falar mal de um, empurra para o meio.
Isso, metidinha, só porque emagreceu. Agora, ele ganhou um dinheirinho extra. Isso, aquilo outro. Se eu fosse você, não falava mais com ela. Isso. Quem somos nós? Escriba e fariseu. Traz o problema dos outros para o meio e ripa. É assim que funciona. Chamando a atenção para o problema dos outros. Para quê? Para que o nosso passe por despercebido. Traz para o meio. Só que eles cometem um problema. Ou pelo menos um erro. Eles resolvem levar essa mulher para conversar com quem? Com quem? Com quem? Com quem? Jesus é o que de Deus? Um filho que existe antes da fundação do mundo. Ok? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Está lá João esclarecendo de onde Jesus veio. Aí diz, se Jesus é o filho de Deus, o que ele é da mulher? Está ruim de mexer com a mente de vocês. Vamos tentar de novo. Se não der o desenho. Jesus é o filho mais velho de... A mulher é o que de Deus? Então, o que é que Jesus é da mulher? Mas... Nossa, que revelação extraordinária. Meu Deus, você que está em casa estremeceu. O rapazinho da câmera quase caiu para trás. Não é verdade? De tanta revelação. Escute só. Note que nós estamos aqui numa conversa entre família. É só irmão. Uma irmãzinha que vacilou, dois irmãos que quer ripar. E o irmão mais velho que... Nossa, isso é fantástico. Culto da família, segunda-feira, Monte Oreb. Vale até a pena vir, não vai? Perdeu o sono. Preste atenção. Olha só. Quando nós vemos eles levarem para Jesus, aí o negócio fica legal. Porque dá uma olhada. Verso de número 7. Vamos pegar o 4. Cadê? Deixa o 4 aí. E pondo-a no meio, disseram para quem? Quem é aquele mestre lá? Quem é o mestre? O que é que eles falaram para Jesus? A frase deveria ser assim, numa tradução bíblica. Mano, nossa irmã vacilou. Demos um fragante na mano. Mas foi assim? Mestre, essa mulher estava, cerol, enquanto o senhor estava orando. Jesus deve estar falando, eu orando, ela adulterando e vocês julgando. Presta atenção. É isso. É esse ambiente que eles estão trazendo, né? Levando o problema dela, porque esse é o propósito. O propósito do diabo, o propósito das pessoas, aliás, até o propósito da sua mente muitas vezes, é trazer sempre à tona, ao centro, o que você fez, o que deixou de fazer, o que fizeram com você. O que é trauma? O que é mágoa? São coisas que foram feitas à noite, que todo dia vem à tona, quer por você mesmo, quer por pessoas que te lembram, quer por Satanás, com o propósito de atrasar a sua vida, impedir que você prossiga. Só que tem uma coisa muito especial. Eles levaram ela para Jesus, o irmão mais, que tem por profissão, segundo a Bíblia, uma delas, lembra? A de defender, ele é o quê? Advogado. O mano mais velho da dona é advogado dos advogados.
Você está entendendo? É a chefia. O que esse texto está falando comigo? Que o seu irmão mais velho, chamado Jesus de Nazaré, é o teu advogado para que ninguém tenha do que te acusar. Ah, mas eu cometi um erro. Beleza, o que você precisa é corrigir rota. Quando nós olhamos para esse texto, o que nós vamos ver agora é a postura. Verso 7. Ou verso 6 primeiro, perdão. 6. Isso diziam ele, tentando para que tivesse o que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo em... que essa situação me demonstra? O que os caras estão lá? Falando mal de quem? Falando mal de quem? Não é da mulher. É da irmã de Jesus. Você lembra quando perguntaram a Jesus e disseram: sua mãe e seus irmãos estão aí fora querendo falar contigo? O que é que ele disse? Minha mãe e meus são todos aqueles que fazem a vontade do meu? Então eu estou no contexto para os teólogos de plantão. Quando ele vem falar mal da irmã de Jesus. Sabe o que Jesus faz? Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Não quero escutar. Se você veio aqui para falar mal e acusar alguém que eu estou disposto a defender com a minha própria vida, porque vou morrer para salvar, você está enganado. Você trouxe no endereço errado. Deveria ter levado para fora dos muros para matar ela a pedrada. Aqui na minha presença isso não vai acontecer. Jesus não está dando ouvido, porque a acusação deles não procedem, porque quem está acusando a mulher é um pecador também. Não faz sentido. Quando você vê dois filhos seus tentando acusar um ao outro, ou seu filho hoje, um filho acusando seu irmão de algo bem parecido com o que ele fez ontem, você diz: espera aí, acorda, garoto. Você está dizendo que hoje seu irmão não jogou o lixo fora? Semana passada tu também não jogou. Você quer que eu bato nele agora? Eu te dou uma surra com juro. Para e pensa. Quando nós estamos olhando para esse ambiente, o que Jesus está fazendo é ignorando a acusação. Não quero ouvir. Esse assunto não me interessa. Se você veio aqui falar mal de minha irmã, de meus irmãos, se quer colocar ele nessa condição agora de Deus e dizer dos meus filhos, porque às vezes eu vou orar e eu digo para Deus: Senhor, eu estou feliz de ser seu filho, não sei se o Senhor está tão feliz de ser meu pai, mas eu estou feliz. Eu tenho orgulho de que eu seja seu filho. Eu não sei se o Senhor tem tanto orgulho de ser meu pai. Quando Jesus tenta ignorar, isso não funciona. Então o verso 7 entra em cena. E como se insistissem, preste atenção, o texto, quem são esses homens? O que eles são de Jesus? O que eles são de Jesus? Você acha que Jesus quer livrar a mulher e constranger eles? Sim ou não? Não. Porque do mesmo jeito que a mulher é irmã dele, os homens também, ou as pessoas também são. Não tinha só homens nesse ambiente de acusação. Mas como essas pessoas insistem, Jesus vai ter que tomar uma decisão que provavelmente não gostou muito, mas que valeu a pena porque nos é uma grande lição. Como eles estão insistindo, Jesus falou:
Então tá bom. Endireitou-se. Olhou para a turma e diz: não vou fazer nada mais do que vocês fizeram. Aquele que está sem pecado, atire a pedra contra ela. Opa! Aquele dentre vós que está sem pecado. Eles estavam acusando a mulher de quê? De pecado, sim ou não? Jesus disse: então tá bom, vocês querem tacar pedra? Eu não vou dizer para vocês não tacarem. Taquem pedra, apedrejem ela. É isso que vocês querem ouvir? Eu falo: taquem pedra nela. Eu só vou dizer para você fazer isso se você não tiver pecado. Quando ele faz isso, ele faz a mesma coisa que os homens fizeram com a mulher. O que, pastor? Trouxe o pecado deles para o centro. Quando Jesus diz isso, a pedra para atacar na mulher começa a mudar de direção. Quando Jesus faz isso, aquela pedra começa a não fazer muito sentido, porque ela só faria sentido se o que estivesse de posse dela tivesse moral, tivesse condições, tivesse legalidade de apedrejar a mulher. Quando Jesus diz: atire a pedra, quem não tem pecado, eu descubro que talvez o primeiro endereço que essa pedra deve ter, antes de ser a minha irmã, ou meu irmão que errou, ou a minha mulher que falhou, ou meu filho que deixou de fazer alguma coisa, eu deveria deixar que essa pedra me atingisse. Quando isso acontece, o ambiente muda. E Jesus começa a fazer todo mundo olhar para si mesmo. A mulher que já estava olhando há bastante tempo, agora a turma da pedra começa a olhar para a pedra, para seu erro, e Jesus começa a mexer com eles. Quando isso acontece, verso seguinte, ele volta a escrever na terra, ok, verso 9, perdão. Porém, ouvindo eles isto, Jesus falou alguma coisa que quando eles ouviram, tudo mudou. Quando ouviram isto o quê? Atire a pedra quem não tem pecado. Eu aprendi uma coisa na minha vida, profeta Isaías. Quando Isaías tem uma visão de Deus, no ano em que Uzias morre, o texto diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, disse Isaías, eu vi o Senhor. E quando eu vi o Senhor, eu disse: ai da minha esposa, ai do meu vizinho, ai do Lula, ai do Bolsonaro, ai do... Não, porque quando você encontra com Deus, a frase é: ai de mim. Porque na presença de Deus, você não tem tempo de ficar fuxicando a vida dos outros. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Todas as vezes, por mais difícil que seja, porque fofoca e maledicência é hábito, mas todas as vezes que falamos mal de alguém, replicamos o comportamento de Satanás. Porque quem vai para a presença de Deus não tem tempo de examinar a vida do outro.
e passe a olhar. Por isso o apóstolo Paulo diz que dos pecadores ele era o maior. Quando eles ouvem isto, acusados pela própria consciência, eles começam a sair um a um, a começar pelos mais velhos, os moralistas e legalistas, até os últimos. E Jesus está só lá, inclinadinho, ó. Quando de repente ele levanta, ainda no verso 9, ficou. Quem é que ficou? Só. Lá no último, me ajude lá. Ficou só. Ficou só. Ficou só. E a mulher. Troque essa mulher aí agora e diga assim: ficou só Jesus e eu. Repita: ficou só. Porque a nossa mudança só vai acontecer quando ficarmos só nós e Ele. Não tenta levar ninguém, não tenta levar um trauma, um abuso, não tenta levar nada. É só você e Ele, é tete a tete, para que a sua vida seja transformada. Quando Ele se levanta, Ele olha: cadê os acusadores? Cadê as pessoas? Onde elas estão? Cadê? Não era tanta gente? Não, Jesus, só está nós dois. O verso seguinte, 10. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais que a mulher, ele disse: onde estão? Duas perguntas consecutivas. Onde estão os teus? Ninguém te condenou? Ela nem respondeu a primeira, ele já fez a segunda. Cadê? Ninguém te condenou? Não. Nossa, mas era muita gente para te condenar. Era você mesmo, era seus parentes, era seus vizinhos, era seus colegas de trabalho, eram os demônios do inferno, era gente na igreja, era em tudo quanto é lugar, tinha gente para te condenar. Mas o Senhor entrou em minha defesa. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se Ele entra para te defender, ninguém tem como te acusar. É isso que a mulher vai dizer. Quando Jesus pergunta: ninguém te condenou? Verso 11, a gente vai encerrando. E ela disse: ninguém, Senhor. Ninguém me condenou. Eu fico imaginando quando essa mulher passasse perto dos escribas e fariseu no dia seguinte, olhando para o escribão lá. Você estava lá, irmão, ontem à noite, hein? No meu dia e na sua noite, que foi quando o meu pecado apareceu, e tu estava lá para me acusar. E aí Jesus me defendeu falando que tu tinha um pecado, e por isso que não tacou em mim. Por isso que as conversas familiares dão tanto problema. Por quê? Porque é um infrator falando do outro. Porque você é isso, porque você é aquilo, porque você... Aí o outro fica só esperando. Acabou? Você acabou? Posso falar? Sabe por que eu sou assim? Porque você faz isso, porque você é isso, porque você é aquilo, porque você... Não, você fala depois. Aqui, aí já é réplica. Tréplica. Quando isso acontece, Jesus termina dizendo o que para ela? Nem eu também eu não vou te condenar, filho. Se ninguém te condenou, mana, irmãzona mais velha, meu mano vacilão, eu não vou te condenar, mas o culto já está acabando.
Então eu tenho um conselho para dar a você na hora de ir embora, irmãozão. Vá. Mas não peca mais não. Arruma um homem para a senhora, dona. Aqui no contexto, ok? Eu só estou trazendo para o contexto. Arruma um homem para a senhora, dona. Ô, mana, arruma um cunhado para mim. É o que Jesus está falando. O que eu quero falar para você hoje é que o culto está acabando. Se você notou, é 21h14 para quem? Para todo mundo. Para todo mundo. O tempo é o mesmo. Pode ter algum relógio lá do outro lado, marcando 9h14 da manhã, mas é o mesmo tempo. O tempo é o mesmo. Você decide se vai mudar de vida ou não. Você decide se quer dar as mesmas desculpas que sempre deu, transferindo responsabilidades que são suas para governo, para inferno, para cônjuge. É um direito que você tem. Eu falei isso ontem lá na igreja que eu pastoreio e posso falar aqui, está o pastor Marcos ali, e eu me sinto também pastor dessa casa. Se tu quer sentar nesse banco aí para ouvir a gente pregar aqui, tu tem que ter responsabilidade com o que você faz. Porque nosso propósito é mudar a sua vida, mudar a sua história. É que o nome do Senhor seja glorificado através de você. E para isso você precisa ir, depois do encontro, é o que Jesus está falando. Minha filha ou minha irmã, eu já vou falar amém. E a hora que eu falar amém, está na hora de você ir para casa, fazer tudo o que você aprendeu comigo. É assim que funciona. Coloque os ensinamentos na sua vida financeira, nos seus relacionamentos interpessoais, no seu relacionamento conjugal, nos seus negócios. Gente, a vida neste mundo não é um mar de rosas, mas ela também não precisa ser tão desastrada como algumas pessoas estão tratando. Tem gente que está tomando decisões na sua própria vida que parece que está em contagem regressiva para explodir. Tem gente que começa a contar a vida dele para mim, eu vou fazendo assim, ó. É só uma questão de tempo até esse negócio vai explodir. Saia daqui hoje para mudar a sua postura no que diz respeito à sua vida. Ou continue culpando o diabo. Para ele não faz diferença se você vai culpá-lo ou não. Você quer dizer que ele é o responsável pelo seu casamento estar desse jeito? Você quer dizer que é ele que é responsável por sua saúde estar desse jeito? Você quer dizer que é ele que é responsável porque seus filhos estão desse jeito? Você quer dizer que ele é responsável porque você não está na igreja? Desculpe o que eu vou falar. A hora do empoderamento é das mulheres, não é de Satanás. Pare de dar poder para alguém. Não estou dizendo que ele não é poderoso, só que eu descobri que o poder de Satanás tem mais a ver com a pessoa que confere a ele o direito de agir do que propriamente o poder que ele tem na mão. Onde o senhor sabe? Onde o senhor tirou isso? É fácil. Vamos lá. Tende visto o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? O diabo disse, mas também o Senhor protege tudo que ele tem, eu não posso tocar em nada dele. Opa, cadê o poderosão, diabo, que não pode tocar
em Jó? Porque o que Jó tem está protegido por Deus. Por que Deus protegeu? Porque ele era um cara íntegro, fiel. É você que empodera, ou você que remove o poder da mão do inimigo. Isso é o que a Bíblia ensina. É bom saber disso? Não. O bom é que alguém te diga que o diabo está furioso e que o inferno levantou uma equipe para acabar com sua vida. Por isso que você está sofrendo. Oh meu Deus! E agora quem poderá me defender? Pelo amor de Deus. Você pode ficar de pé pelo menos para encerrar, porque eu sei que hoje foi duro.